Fala aí pessoal, sou o Rafael, canal Vasco Tudo, daquela moral de seguir o canal, curtir o vídeo para chegar a mais pessoas. Ontem tivemos o Vasco Botafogo, onde acompanhando outros canais dos quais eu gosto e respeito muito, eu constatei que realmente existe uma parcela de torcedores do Vasco, né? Porque muitos deles são comentaristas, são influenciadores, são repórteres, mas são torcedores do Vasco que acreditavam numa vitória do Vasco. E eu sempre fui bem cético em relação a isso. Sempre acreditei que um empate ali já era sensacional. Uma vitória seria absurda, tá? Porque a gente precisa entender onde a gente está realmente nessa fila do pão. A gente assiste uma partida como foi aquela contra o São Paulo e cria uma série de expectativas que não deveriam existir, tá? É visível que o time do São Paulo é favoritíssimo ao rebaixamento, é um time totalmente desorganizado. Talvez agora com a chegada do Crespo lá melhore. E se você for acompanhar sobre quais adversários o Vasco somou os 3 pontos até agora, você vai constatar que o Vasco só pontuou contra times que estão abaixo dele na prateleira onde ele deveria estar. Nem contra os times que estão na mesma prateleira que ele somou pontos até o momento. Então, e perdemos até pontos contra times que deveriam estar abaixo da gente na prateleira, como é o Vitória. O Botafogo é um time que vai sempre estar ali entre os 6 melhores do campeonato. O Vasco está longe disso. Não acredito que o Vasco seja um time que brigue por rebaixamento, tá? Mas o Vasco vai ser um time de meio de tabela, ou dando tudo muito certo. O Vasco aí é um time que fica ali entre o sétimo e 12º. Esse é o posicionamento do Vasco, tá, nesse campeonato. Qualquer coisa diferente disso para cima seria um sonho. Qualquer coisa diferente disso para baixo, desde que não seja na zona de rebaixamento, é aceitável, tá? Então, deixar bem claro a situação do Vasco. O Vasco tem um time limitado. O Vasco tem um time que não tem condições de competir com o elenco do Botafogo. Vide as substituições que foram feitas, né? Você vê que o material humano que o Botafogo tem em comparação ao Vasco é absurdo. E a gente precisa, de uma vez por todas, eliminar essa frase de clássico é clássico. Não, meu amigo. Clássico não é clássico. Se existe um time que é superior em material humano, em organização, ele vai atropelar o outro, tende a atropelar o outro. Vez ou outra pode acontecer alguma coisa diferente. E hoje essa é a realidade do Vasco nos clássicos do Rio, tá? O Vasco é um time que, se pegar Flamengo e Botafogo, os dois são muito favoritos, muito favoritos, muito favoritos. Ah, mas o Vasco venceu do Botafogo no início do ano no Carioca. A gente sabe o motivo, a gente sabe dos planos loucos que passam pela cabeça do John Textor, que acredita que o Campeonato Brasileiro só começa no segundo semestre. E o Botafogo pagou caro por isso, tá perdendo títulos importantes aí no início do ano. Então, sim, foi uma vitória mentirosa. Contra o Flamengo, a gente vence aí uma vez na vida, outra na morte. E contra o Fluminense organizado hoje do Renato Gaúcho também a gente não tem nenhuma chance. A gente se posiciona e aí é preciso aceitar isso como a quarta força do Rio, bem abaixo desses adversários.
Eu vejo o Flamengo, tá? Como disparado o melhor time do Rio. Vejo bem próximo hoje, pela organização, pelo poder de investimento, Botafogo, tá? E um pouco abaixo deles, o Fluminense, que pode chegar ali e se tornar competitivo através da organização, né, do Renato Gaúcho com o material humano que ele tem. Agora, o Vasco tá muito abaixo. Tá muito abaixo. Tipo, vale a pena, a quem tem interesse, verificar quanto o Botafogo pagou nos jogadores que contratou aí para substituir os jogadores vendidos, tá? E ver como o Vasco está buscando contratação pré-temporada. O Vasco está buscando jogadores sem contrato para tentar negociar salário. O Botafogo, no início do ano, pagou 14 milhões de euros no zagueiro. Essa é a diferença. Entendeu? Se isso não deixa claro que a gente está vivendo uma outra realidade, eu não sei mais o que dizer, o que falar. Então, aconteceu ontem o que eu previa contra o Grêmio. Tá? Acredito que a gente tenha chance no nosso próximo jogo brasileiro, São Januário, contra um time que é tão ruim, limitado, tá? Desculpa, quanto o nosso. Vamos falar da realidade. É um time limitado, mas aí vem dois fatores que são a favor do Vasco, né? O Vasco jogando em São Januário e o Vasco tem um técnico melhor do que o técnico do Grêmio. Então, nisso aí a gente consegue uma leve vantagemzinha. No meio da semana na Sul-Americana, que eu humildemente espero é que o Vasco não saia goleado lá da altitude para ter alguma chance de competir, tá? Aqui no Rio. Mas é isso. A realidade é essa. Não se enganem, não se iludam. O Vasco é time de meio de tabela. O Vasco é um time que pode avançar aí relativamente bem na Copa do Brasil, porque pega o CSA, que é um time que acredito eu que minimamente o Vasco tem que vencer, tá? E aí vamos esperar quem vem na próxima para ver se a gente tem chance. Porque se forem ali os 5, 6 timezinhos ali que estão muito à frente do Vasco, nossas chances diminuem muito. Então é isso, pessoal. É triste, mas é a realidade do Vasco. É o calvário que a gente vai ter que passar, não tem jeito. Forte abraço e até a próxima.